Aí, pastor Almir, meu amigo. Diga aí, senhor, tudo bom? Rapaz, melhorou agora vendo você, viu? Rapaz, Certo. essa barba branca e cabelo branco é para dar autoridade, é? Rapaz, eu não sei se dá autoridade, mas Rapaz, prazerzão teu aqui, rapaz, viu? Uma prazer é saudação nosso. rubro-negra, viu? Ei, já começou mal esse negócio já. Você sabe que eu amo você assim mesmo, né? É o jeito, né? É o jeito, né? Meu querido, sem mais delongas, eu queria te apresentar para tem muita gente aí que está entrando, pastor Jordão entrando, pastor Carlos, meu amigo, grande teólogo, mora no nosso coração, né? Os irmãos da igreja estão entrando aí, vamos aqui tentar falar um pouco com você, tentar nos ensinar, eu quero aprender muito hoje à noite aqui com você, sobre esse tema divórcio, que é um tema que é atual, e eu gostaria muito que cada um que vai escutar possa ir com esse pensamento de ser edificado, de ter uma atitude de aprendizagem para com tudo que vai ser dito aqui. Pastor Almir, para os que não conhecem, é o reitor da Faculdade Batista do Cariri, do Seminário Batista do Cariri, que tive a honra de participar do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, podendo opinar algumas coisas do projeto pedagógico, algumas recomendações para se alinhar com as recomendações do MEC. Também tenho o prazer de ser professor visitante dessa casa, que julgo ser uma casa de excelência, que muito nos orgulha, muito nos orgulha de formar pastores, de formar líderes num nível de excelência excepcional. Pastor Almir também é casado há várias décadas, pai de 3 filhas. Que Deus abençoe, querido, muito, muito, muito. Deus abençoe sempre a sua família. Bem, mas a proposta aqui é de fazer algumas perguntas, dentre elas algumas perguntas que os pastores nos enviaram, e vou começar logo com a primeira. Foi o pastor Alain, lá de Macau, ele me enviou a seguinte pergunta, que queria que você apreciasse as cláusulas exceptivas, as cláusulas de exceções de Mateus e de Marcos. Até o texto de Mateus diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. E que o que se casar com a repudiada comete adultério. Então, de cara, eu queria que você pudesse comentar um pouco desse texto, dessa chamada cláusula exceptiva. Ok, boa noite aí a todos, um abraço a todos os irmãos, aos colegas pastores e vários irmãos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, deixando bem claro que é exceção, é uma cláusula de exceção. Algumas vezes nós ouvimos as pessoas falarem de que um pastor que admite essas cláusulas, ele é rotulado como fulano é favorável ao divórcio. Isso é uma injustiça. Ninguém, nenhum cristão é favorável ao divórcio. Então eu gostaria de começar fortalecendo isso. Isso é exceção. Deus é o criador do casamento. Deus instituiu, Deus criou o casamento, um relacionamento de compromisso e aliança diante dele e com ele, principalmente, entre um homem e uma mulher. Então isso é um casamento, um relacionamento de companheirismo formalizado numa aliança diante de Deus e diante da sociedade, seguindo os padrões normais, tanto diante de Deus e estabelecidos diante da sociedade. Deus, sendo o Criador, aquele que instituiu o casamento, ele não aprova o divórcio. A palavra dele diz que ele abomina o divórcio. Então, isso deve ficar muito claro. Em Mateus, Jesus deixa claro de que o divórcio a causa do divórcio é a dureza do coração humano. E é interessante que quanto mais a gente vive, como você disse, adquire cabelos e barbas brancas, mais a gente percebe isso.
Boa parte dos divórcios são porque eu não estou sendo feliz. Eu não estou sendo feliz com fulana, eu não estou sendo feliz com cicrano. Ele não está me fazendo bem, ou ela não está me fazendo bem, ou não satisfaz meus anseios. Isso é dureza de coração. E por que é dureza de coração? Porque o principal alvo de Deus não é me fazer feliz no casamento. Não é esse o alvo de Deus. Nem esse é o principal alvo de Deus para o casamento. O principal alvo de Deus para o casamento, estabelecido em Gênesis 1, confirmado em Efésios 5, é que o casal reflita Deus. Seja um reflexo de Deus. Um reflexo do relacionamento de Cristo com sua igreja. Esse é o principal propósito de Deus no casamento. E Deus usa o casamento, nos seus aspectos agradáveis ou desagradáveis, como frustrações e infelicidade, sofrimento, para produzir o principal alvo dele em minha vida, que é me fazer semelhante a Jesus Cristo. Então, quando alguém parte para o divórcio com a alegação de que eu não estou sendo feliz, há uma incompatibilidade entre nós, nós não nos compreendemos, ou coisas desse tipo, ou eu estou sofrendo muito, um argumento que a gente escuta muito, Deus não quer que eu seja infeliz. Não quer mesmo, não. Mas ele também nunca estabeleceu o casamento como motivo ou receita de felicidade. Felicidade se alcança num outro relacionamento, o relacionamento com Jesus Cristo. Então, quando a pessoa parte para um divórcio com essa base, é dureza de coração, muito claramente colocada nas Escrituras. A pessoa deve entender que sua felicidade e amor perfeito só existe um, é Jesus Cristo. Nenhum casamento é capaz de promover felicidade. Nenhum casamento é capaz de promover amor perfeito. Satisfação em termos de amor, somente relacionando-se com o amor de Deus, que veio a nós de modo supremo através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, deixando isso claro, né, que ninguém, no meio cristão, eu acredito, é favorável ao divórcio. Agora, entendemos que não vivemos no mundo ideal. Que desde que o pecado entrou no mundo, que nossa natureza é corrompida, a natureza do nosso cônjuge é corrompida também, e que algumas exceções são permitidas o divórcio. Então, aí entra Mateus 19, quando Jesus coloca ali por causa de relação sexual ilícita, e à luz de textos do Antigo Testamento, especialmente Mateus 24, que é o texto aludido aqui, entendemos que isso vem a ser a infidelidade. E aí nós, interpretando, entendemos que é a infidelidade contumaz, teimosa, impenitente. Não a infidelidade, um caso esporádico, mas uma infidelidade de um cônjuge que tem outra pessoa, não quer abandonar a outra pessoa, mantém o coração impenitente, ele rompeu os laços da aliança, ele quebrou a aliança. E esse é o contexto de Malaquias. Houve uma quebra da aliança. Nesse caso, entendemos que o divórcio é não ordenado, mas permitido. Permitido. A causa foi a dureza do coração da outra pessoa. É óbvio, certo? Ainda foi dureza de coração, mas da outra pessoa. E alguém, então, que está sofrendo isso, não tem a ordem. Ele pode fazer a escolha de continuar, mas ele tem a permissão para a separação. Então, essa é
a cláusula que foi aludida aí tanto em Mateus como em Marcos, certo? Sendo que Mateus registra 2 vezes, né? Aqui no capítulo 19, eu acho que no capítulo 6, sendo que o texto mais abrangente é exatamente esse, que Jesus diz, a não ser por. Então, a não ser, nesse caso, certo? E outro que o apóstolo Paulo vai mencionar em 1 Coríntios 7, que é o abandono. Mas aí eu acho que você talvez tenha outra pergunta a esse respeito. Lá na frente a gente tem essa pergunta também. O pastor Jordão, ele fez a seguinte pergunta. É certo uma igreja excluir da membresia um casal que se separa enquanto eles permanecem arrolados como membros da Igreja Universal? A Igreja Universal é a Igreja Invisível. Então, certo. Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, O cara sim. é excluído da igreja, mas ele é crente. E na esteira desse mesmo pensamento, fizeram também uma pergunta. Há uma pessoa, ela pode ser membro de uma igreja sendo divorciada? São 2 perguntas de uma só. Vamos caso a caso, certo? Isso. Então vamos supor que você tem um casal crente, conhece a verdade e parte para um divórcio sem ser a cláusula de exceção de Mateus 19. Esse casal está claramente desobedecendo as Escrituras. E aí nós devemos dar os passos de Mateus 18. Tratar, mostrar, olha, vocês estão desobedecendo a Bíblia. Vocês estão fugindo do propósito de Deus para vocês. Se um de vocês, ou até os 2, não estão se realizando no casamento, sair do casamento é fugir do propósito de Deus e, através até dessa irrealização, formar Cristo em vocês. Formar a semelhança de Cristo em vocês. E o casal persiste teimosamente nisso. Então se aplica o mesmo que se aplica a outros pecados. Pecados conscientes e teimosos. Certo? Então, alguém, só um exemplo aqui, alguém que deliberadamente compra e não paga, compra e não paga, compra e não paga. O que a igreja deve fazer? Abordar, dar aqueles passos e a pessoa continua teimosa, sem arrependimento, sem mudança de vida, faz o quê? Exclui. Se essa pessoa é membro ou não da Igreja de Cristo, não nos compete julgar. À luz do texto de Mateus 18, inclusive, algumas dúvidas podem ser levantadas enquanto a isso. O que ligares na terra, o que desligares, está lá em Mateus 18, certo? E aqui eu estou tratando, veja bem, estou tratando de um casal que conhece a verdade, que é crente no Senhor Jesus Cristo, ou confessa, devo usar esta palavra, ser crente no Senhor Jesus Cristo, e deliberadamente, sem ser pela cláusula de Mateus, parte para um divórcio. Ele está deliberadamente desobedecendo as Escrituras. E o único pecado que deve levar a uma exclusão da igreja é esse: a desobediência teimosa e deliberada. E o divórcio, sem ser pela cláusula exceptiva, cabe nisso. A pessoa está desobedecendo a Deus, partindo para uma separação assim? Está. Certo? Talvez eles poderiam, com aconselhamento, esperar um tempo, e aí eu enquadro 1 Coríntios 7, aquele conselho de Paulo. A situação tem tantas feridas no relacionamento que basta se aproximarem para um ferir o outro, que talvez uma separação temporária com vistas à reaproximação futura, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7. Mas o partir já saiu, um vai para um relacionamento, outro para outro, está certo a igreja excluir.
Sempre que a gente exclui, eu aconselho a gente não entrar no mérito. Mas é crente, não é? Não é isso que Mateus 18 está nos dizendo a fazer. Julgar o coração da pessoa. Mateus 18 está nos dizendo, considera-o gentil e publicano. Se no coração ele é gentil e publicano ou não, isso é entre ele e Deus. A ordem do Senhor Jesus Cristo é que a igreja o considere como gentil e publicano. A segunda pergunta aí nessa aí que você fez é de alguém divorciado, e aqui eu vou partir do seguinte pressuposto. Alguém que está fora da igreja, é divorciado e se arrependeu. E casou de novo e vai voltar e vem para a igreja novamente. Certo, aí se arrependeu, está demonstrando isso. Essa pessoa deve, e aqui eu me baseio em Lucas 19, no relato de Jesus com Zaqueu. Deve, à medida do possível, reparar os estragos feitos. Deve reparar. Pedir perdão, deve reparar à medida do possível. Sempre lembrando que boa parte do pecado é irreparável, certo? Eu falo mal de você, por exemplo. Um bocado de gente, ele é flamenguista, ele é isso, papapá, um bocado de coisa ruim. Depois eu me arrependo. Eu me arrependo. Peço perdão a você, falo com o máximo de pessoas possível, que ele estava enganado, mas ele resolveu mudar de time, isso, aquilo, outro. Eu reparo, mas muita coisa fica sem reparação. Já está feito, está espalhado no mundo. Entende? O desgosto que eu causei a você, a tristeza que eu causei no seu coração, no coração da sua família, da sua igreja, como é que se repara isso? Não se repara. Por isso que eu digo, reparar o que for possível. A pessoa, então, se arrepende, faz a devida reparação, testemunha. Eu pequei contra Deus, foi dureza do meu coração. Não vejo nenhum problema em ela ser aceita como membro. Lembrando que todo pecado me restringe. Todo pecado me restringe. Certo? Alguns mais, outros menos. Mas todo pecado me restringe. Que eu estarei entrando naquela igreja com algumas restrições. Ok? Minha base para isso. Suponha um assassino. No tempo de não arrependido, ele matou pessoas. Ele se arrepende. Não tem como ele refazer o que ele cometeu. Não tem como ele ressuscitar vidas. Não tem. Nós acreditamos que Deus o perdoou. Sim. Que esse pecado foi pago por Cristo na cruz? Sim. Que a aplicação da obra de Cristo é feita em sua vida, mediante seu arrependimento e fé? Sim. Iremos proibir este irmão de se tornar membro da igreja por conta dos assassinatos que cometeu? Creio que não. Ele terá certas restrições por causa do seu passado e coisas ainda não resolvidas? Sim, também. Serão diferentes restrições, mas terá. E eu sempre gosto de lembrar um caso bíblico. Imagine pastor Jean chegando na sua igreja, uma mulher que está num sexto relacionamento. Já teve 5 maridos. É aquela, né? E foi evangelizada por Jesus. Ela diz, olha, o próprio Jesus me evangelizou. E foi usada por Deus para evangelizar uma cidade quase toda. Casada 5 vezes. Casada já 5 vezes. E o sexto, é interessante isso, que Jesus diz o seguinte, 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Ou se considera que aquela mulher ficou viúva 5 vezes... Acho que não. Certo?
Ou houve alguma separação, e dentro daquelas 5 vezes, foi casamento, porque Jesus chama maridos. E faz distinção. E o que você tem agora não é teu marido. De alguma maneira, o 6º era diferente dos anteriores. Certo? Mas essa mulher, então, retorna. Inclusive, esse 6º que não é seu marido, ou ela casa e o torna marido, ou ela se separa. Mas ela vem na bagagem com 5 casamentos já. Ela seria recusada como membro em nossa igreja? É a minha pergunta. Okay? Então, é diante desses casos que eu, agora, sempre lembrando, o arrependimento e a reparação, o olhar para o passado e, à medida do possível, reparar os estragos feitos. É verdade, pastor, concordo plenamente. Uma coisa interessante, que às vezes as pessoas se divorciam por qualquer motivo, né? Por exemplo, até recebemos uma pergunta no privado, pessoa perguntando se o outro está viciado em pornografia, é motivo para divórcio? Aí uma outra pergunta, que é dilema das pessoas, não podemos ignorar essas perguntas. Uma pessoa em determinado lugar perguntou, se eu me divorciar, eu perco a salvação? Então, são 2 perguntas que eu gostaria que você apreciasse com respeito a essas pessoas. Certo. Em primeiro lugar, a do vício da pornografia, eu creio que não deve haver divórcio, deve haver o tratamento. A pessoa pacientemente, o cônjuge pacientemente, ver isso como um modo que Deus está trabalhando em sua vida, né, inclusive para experimentar um pouco da dor que Deus experimenta quando nós abandonamos Deus por certos pecados. E trabalhar para restaurar o cônjuge. Então, eu não veria isso. A outra pergunta é se, ao me divorciar, eu perco a salvação. A questão é, por qual motivo eu estou me divorciando? Se o meu divórcio é dureza do meu coração, não é que eu perco a salvação. Eu estou manifestando um coração duro, desobediente. E aí o questionamento é, esse coração duro e desobediente é salvo? Esse é o questionamento. Certo? Então, muda um pouco, né? Desde que não sejam os casos expostos em Mateus 19 e em 1 Coríntios 7, que eu gosto de deixar isso claro, para não colocar nas pessoas um peso que, na minha interpretação, a Bíblia não coloca. Ótimo. Romanos 7:2 diz, a mulher casada está ligada pela lei do marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Alguns usam esse texto de Mateus 7 de maneira diversa. Então, gostaria que você pudesse contextualizar e explicar um pouco esse texto de Romanos 7:2. Ok. Paulo aqui está tratando do relacionamento cristão e a lei, certo? O assunto aqui principal não é divórcio. Ele está tratando claramente, certo? É óbvio, qualquer leitura, até superficial, vai nos dizer isso. Paulo está tratando do relacionamento cristão e a lei. E usa a lei do casamento como ilustração. Todo pregador sabe que ilustração você usa no geral. Você não usa na exceção. A ilustração é usada no geral. Então, claramente, Paulo está usando essa ilustração no seu aspecto geral. No aspecto geral de um casamento que não se enquadra nas cláusulas lá de exceção, uma mulher está ligada ao marido enquanto ele vive.
É óbvio, certo? Mas havendo o adultério, como eu disse, contumaz e penitente, o marido já rompeu essa lei. O marido já quebrou este compromisso. Então, é dessa forma que deve ser interpretado. Então, tirar daqui um princípio para o divórcio, você teria que enquadrar esse texto com o que Jesus disse, a não ser no caso de relações sexuais ilícitas. E aí, como é que se liga isso lá? Bem, aqui Paulo não está tratando de separação ou divórcio, ele está tratando lá em 1 Coríntios 7. Aqui não. Aqui ele está tratando do relacionamento cristão e a lei. E aí ele está ilustrando o seguinte, que só é possível ficar livre da lei diante da morte. E o cristão ficou livre da lei, porque o cristão morreu em Cristo. E aí ele usa o princípio geral do casamento para ilustrar isso. Então, o princípio lá de 1 Coríntios 7:39, que diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se faz seu marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, esse princípio de 1 Paulo aos Coríntios 7:39 é um princípio da indissolubilidade do casamento, que o casamento é indissolúvel, é esse princípio que Paulo trata de 1 Coríntios 7. E aqui no contexto de Corinto, lembra, Paulo trata de várias situações. Ele começa tratando de como o casal deve se relacionar. Depois, ele vai tratar, no verso 10, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, o marido não se separe da mulher. Se separar-se, aí aquele exemplo que eu dei lá no início, que não se case, mas que se reconcilie, certo? Que o marido não se aparte da mulher. Aí ele vem tratando. Aí no verso 12. Agora, se algum irmão tem mulher incrédula, aqui ele já está tratando de um outro caso. E aí ele diz, e se o cônjuge incrédulo consente em morar, então não cabe ao crente de modo nenhum se separar. Ah, mas o meu cônjuge é descrente, não me acompanha, tem os encontros de casais na igreja, não vai? Daí, viva satisfeito e satisfeita com a satisfação que vem de Cristo, apesar disso. Agora, aí ele acrescenta, se o descrente, note bem aqui, o descrente quiser se separar, verso 15. Paulo diz, vai fazer o quê? Amarrar a pessoa com você? É o descrente que quer se separar. Aí no verso 15 ele diz, em tais casos o irmão não fica sujeito à servidão. Quer dizer, pode porque casar não tem de novo. nenhuma. Oi? Quer dizer que ela pode casar de novo, né? Se o cara não quer ficar com ela. Sim, sim, porque Agora, foi desfeito o laço, certo? E Paulo continua, evidentemente, argumentando, e lá no verso 39, ele expressa o princípio geral. Certo? Sim, o princípio geral é esse aqui. Uma coisa que me intriga muito, eu fico muito aborrecido, eu fico chateado, é com a violência doméstica. E nesse período de pandemia, tem aumentado muito. Uns cabras, desculpa a palavra, mas uns cabras safados, que fica batendo em mulher. Para mim, desculpa todos que estão escutando, para mim é um cabra. Merece a Lei Maria da Penha. Então eu pergunto, o que essa mulher deve fazer em termos práticos? Deve ficar se sujeitando a um cara que quer viver batendo nela sempre? Além, claro, que eu recomendo que denuncie esse cafajeste na delegacia, mas essa mulher vai ficar escrava desse cara que não quer mudar e que sempre está querendo matá-la e espancá-la? O que é que você tem a dizer sobre isso? Ok. Vamos separar aqui, sendo dois confessados crentes, certo? Esse caba que você citou aí
confessa ser crente. Então, primeiro passo, até antes de ir à polícia, seria levar à igreja, dando aqueles passos em Mateus 18. Porque esse irmão está em pecado, está agredindo a esposa, não está cumprindo Efésios 5, 1 Pedro 3, está desobedecendo todos os mandamentos relacionados a isso. Então ele está em pecado. Então ele deve ser abordado pessoalmente, depois com mais 2 ou 3 testemunhas, depois a igreja. E se aí ele, não, eu sou assim mesmo, eu sou assim, o que a igreja deve fazer? Excluir. A partir do momento que a igreja exclui, a igreja vai considerá-lo como gentil e publicano. Certo? Ele sendo gentil e publicano, agora, a esposa, e não havendo nenhuma mudança, ela tem a permissão, não a ordem, a permissão para separar-se dele. E eu aconselharia a não casar, a esperar Deus fazer uma mudança. Suponha que ele partiu para um outro relacionamento. Ele casou. Agora sim, ela está livre, porque além da violência, ele cometeu adultério. Ok? Então, nesse caso, ela estaria livre. Mas num caso de violência que é triste, né, o senhor citou o caso de violência, e a tristeza é que além de violência tem o assédio sexual a filhos e filhas, que é algo absurdo. Então, tratando de 2 pessoas supostamente crentes, o tratamento é de Mateus 18. Não havendo arrependimento, é entregar a lei mesmo. Pronto, acabou. E partir para outras, e a exclusão da igreja. Agora, sendo descrente, essa pessoa que está fazendo já é descrente, então a pessoa já dá os passos que o senhor colocou aí de ir à polícia e tratar os devidos casos. O apóstolo Paulo, quando teve os seus direitos violentados, ele apelou, pelo menos por 2 vezes que eu me lembre, à lei, uma vez ao imperador, né? Olha, eu estou preso aqui e nada se apresenta contra mim. Eu apelo a César. Apelou ao imperador. E outra vez, também em Atos, um pouco antes, quando, acho que foi em Filipos, né? Bateram nele e aí foram soltar como se nada tivesse acontecido. E, opa, peraí. Vocês, sem acusação formal, agrediram um cidadão romano. E aí vocês vão... Então, e Romanos 13 diz que o governo está aí para fazer a lei ser cumprida. Ok, obrigado, pastor. Tem um texto em Tito e também em Timóteo que diz que é uma recomendação para a liderança, para os pastores, que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Como o senhor entende esse marido de uma só mulher? O que ele está querendo dizer? E juntamente com essa pergunta, o pastor, uma pessoa que tem o dom pastoral, ele pode exercer o pastorado sendo divorciado? Eu creio que está embutido na sua pergunta divorciado e recasado, né? Isso, exato. Não é isso? Exato. Que ser só, ele está só divorciado, vamos supor, alguém que a mulher o abandonou e tal, e ele não casou de novo, eu acho que não entra na sua questão. A gente está falando de um divórcio. Exato. Obrigado. O meu conselho é que ele se abstenha do ministério pastoral, certo? Que vai ser algo, penso eu, baseado em 1 Timóteo 3, que vai manchar o seu testemunho diante dos de fora, ok? Então é algo que vai manchar o testemunho dele diante dos de fora. Então, meu conselho é que ele deixe o pastorado. Sim. E se isso... Então, o seu entendimento desse marido de uma só mulher é qual, então? É esse? O meu entendimento
Note bem que a minha base foi o mau testemunho diante dos de fora. Essa foi a minha base. E não que ele está tendo duas mulheres. Eu não acredito que ele está tendo duas mulheres. Sim, entendi. Ok? Mas foi o mau testemunho diante dos de fora. Ah, entendi. Ok. Atualmente, tem surgido um novo formato de casamento, que é a união estável. Antes, quando uma pessoa era junta, a gente, alguns usam até o termo amancebado, de maneira pejorativa, a gente chegava na igreja e dizia, você tem que casar, porque a lei, devemos obedecer às leis do país. Sendo que hoje há uma nova realidade, né? A nova realidade de que há uma legitimação da união estável. Como você vê essa questão, como a igreja deve ter esse enfrentamento nos dias atuais? Mas antes disso, o pastor Iranildo está perguntando se o argumento que você utilizou para pastores é válido também para os diáconos. Ok. Dentro de cada contexto, se naquele contexto a pessoa divorciada prejudica o testemunho da igreja, também vale. Certo. Agora responda, por gentileza, a questão da união estável. Como nós devemos enfrentar essa questão como igreja? Certo. Primeiro eu vou mostrar o que eu entendo da lei. A lei não chama de casamento. Tanto é que foi cunhada uma expressão para isso. União estável. Não é chamada de casamento. Então vamos ver como o próprio mundo vê isso. O próprio mundo vê isso. Não vê como casamento. Tudo bem. Vê como união estável. Segundo, eu acho que você já assistiu na TV, passando assim uma prefeitura ou uma outra organização promove um monte de casamento de uma vez no cartório, custeado até pelos cofres públicos. Já viu isso? Quando tem uma cerimônia numa determinada cidade, aí pega as pessoas com união estável e leva para um cartório e faz uma... Por que o governo faz isso? Porque união estável não é casamento. É união estável. Dá-se os direitos de casamento a uma união estável. Mas nem o governo secular tem chamado isso de casamento. É algo que me chama muita atenção. E para mim comprova o quanto isso está arraigado no coração humano desde a criação. Casamento é casamento, união estável é união estável. Na união estável, por causa da lei, pode-se até ter os mesmos direitos, né, de partilha de bens e essas coisas. Mas a própria lei não considera, não chama de casamento. E olhando as escrituras, eu noto que o casamento como um todo, ele menciona um homem e uma mulher, a vontade de ambos, e uma sanção da sociedade, que configura aquilo como casamento. Tanto é que na lei do Antigo Testamento, se o homem não quisesse mais sua esposa, ele tinha que fazer o quê? Dar uma carta de divórcio. Havia, de alguma forma, havia uma sanção social que mostrava que aquela pessoa era casada. E, aquele exemplo que eu já dei, Jesus disse para a mulher samaritana, agora você está numa união estável. Não. Você já teve 5 casamentos, 5 maridos, esse agora aqui não é teu marido, não. Então, nós devemos considerar isso. Então, eu creio que a gente deve, com estas pessoas, mostrar para elas que, diante de Deus, o certo é transformarem aquela união estável em casamento. Até porque, se é uma união estável, por que não querer transformar em casamento? O que impede de transformar em casamento? Exatamente.
Então Pastor, as igrejas, penso isso. eu que as igrejas devem insistir nisso. Isso. Bons argumentos. Uma pessoa perguntou aqui sobre um pastor que casou com uma pessoa divorciada. E isso descredencia ou credencia ele para o pastorado, se ele casou com uma pessoa que foi divorciada? Ok. Aí a gente tem que voltar a todo o histórico de por que aquela pessoa se divorciou, quais foram as condições que ela se divorciou, caberia naquela cláusula, ver tudo isso para ver se esse casamento tem a aprovação de Deus. Mas o segundo fator, que é o que eu tenho mencionado quando se trata de obreiros, é o contexto. Vai prejudicar o testemunho? Se vai prejudicar o testemunho, o exercício do ministério, deve deixar de lado. O ministério, evidentemente, certo? Então, é muito aquilo de não ser tropeço, de não levar a fé que as outras pessoas têm a vacilarem. Eu acho que os líderes devem ser os mais responsáveis. Eles devem avaliar bem a situação e verificar isso. Se está trazendo um mau testemunho aos de fora, aí não, certo? Ok. Ontem eu escutei no jornal do SBT que 70%, 75% dos divórcios aumentaram durante esse período, relacionando com o período do ano passado. E eu fico muito preocupado com esses índices. Há também pesquisas que dizem que o divórcio aumenta assustadoramente no nosso meio, no meio evangélico. Então, eu queria que você pudesse usar, até com um pouquinho de mais tempo, quais são as recomendações, os conselhos que você poderia deixar para que as pessoas não caíssem nessa armadilha do divórcio. Então, eu queria que você demorasse um pouquinho mais nessa resposta, porque eu sei que vai abençoar a vida de muita gente. Ok. Primeira coisa, saber, estar convencido, convicto de que nosso maior amor é Deus. Dizer para a esposa, você é o maior amor da minha vida, é boa poesia, mas teologia errada. Dizer para o marido, sem você eu não vivo, é boa poesia, mas é teologia errada. A gente não vive sem Deus. Nem a esposa, nem o marido, nem filho são os maiores amores de nossa vida. Se são, é idolatria. E alguns casamentos arrebentam por idolatria. O maior amor da nossa vida é Deus. Amém. Eu só consigo amar bem meu cônjuge quando eu amo Deus mais do que eu amo o meu cônjuge. Quando eu amo Deus acima do que eu amo o meu cônjuge. Porque se não for assim, eu vou colocar no meu cônjuge um peso que só Deus pode carregar, que é o peso de ser o Deus da minha vida. Todo maior amor da nossa vida é o Deus da nossa vida. Se não for o Deus das Escrituras, eu estou cometendo idolatria. Eu estou pesando sobre alguém uma responsabilidade que a pessoa não pode suportar e estou me candidatando seriamente a uma frustração grande. Então, esse é o primeiro ponto. Para ter um bom casamento, você precisa ter um relacionamento certo com Deus. E o relacionamento certo com Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e estar satisfeito e satisfeita com o amor que Deus nos deu em Cristo. Esse é o amor perfeito. É o amor de quem nada vai nos separar.
é o amor que nos valoriza, é o amor que nos preenche. Começa aqui. Sem isso, não adianta nem eu continuar falando. Primeiro passo, fortaleça seu relacionamento com Deus, e isso assuma que o maior amor de sua vida é Deus. E o amor único que plenamente lhe satisfaz é Deus. Isso posto, você não vai esperar do seu cônjuge amor perfeito, que ele não pode dar. Ele pode até se esforçar muito, mas não vai conseguir, ele é pecador, igual você. Não vai. Ele vai falhar. Certo? Então, você não vai esperar isso. Tenha convicção de que Deus não quer a sua separação. Fortaleça essa convicção. Você votou diante de Deus. Amém. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Você votou diante de Deus. Lembre de Eclesiastes, o que diz sobre votos feitos diante de Deus e não cumpridos. Você votou isso. Então nem considere a separação. Não é considerado. Não verbalize. Do tipo, se você fizer isso a próxima vez, não cabe isso no meio cristão. Não cabe. Você pode dizer o seguinte: eu fiquei extremamente triste, estou frustrado, frustrada com a maneira como você tem me tratado, com o que você tem feito. Estou ferido, ferida, quebrado, quebrada, até desanimado. Mas eu quero dizer que com o amor de Deus eu quero continuar amando você. Amém. E quero pedir que você não faça mais isso. E com isso eu estou querendo dizer, nem considere isso na sua mente. Certo? Fortaleça sua vida espiritual com leitura da Bíblia, com oração, com envolvimento com uma igreja. Não é ir lá e frequentar, não. É envolver-se, participar, deixar-se tratar e ajudar a tratar. Porque muitas vezes o casal se afasta da igreja, vai uma vez perdida lá, e acha que está tudo bem, aí daqui a pouco começam a se estranhar e tal, e tal, e tal, e tal. Deus não quer a minha infelicidade. Não, você está criando sua infelicidade e não foi no casamento, não. Foi no seu relacionamento com Deus que você criou. Então, fortaleça a sua vida com Deus. E aprenda e cumpra os papéis de cônjuge. Marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Quando o marido entende isso, se o preço é dar a vida pela esposa, meu amigo, um jantar mal feito, ou uma roupa não pronta, o que é isso? Diante da vida? Não é verdade? É verdade. O que é isso? Ou um olhar raivoso dela, ou seja lá o que for. Olha, se eu tenho que amar minha esposa a ponto de dar a vida, relativizou tudo mais. Acabou. Certo? Excelente. Então, cumpra seu papel como marido, seu papel como esposa, seu papel na área conjugal, sexual, está tudo lá em 1 Coríntios 7. Cumpra isso. Busque forças em Deus. O maior conselho mesmo é buscar forças em Deus. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E lembre-se, vocês têm filhos que estão olhando para vocês e estão aprendendo a resolver os problemas de vocês com vocês, estão aprendendo os valores da vida com vocês. Pensem nisso, pensem nisso. Ok, o pastor Gilmar está perguntando se um divorciado pode estar trabalhando na igreja, na liderança, na frente de algum ministério. Eu não ouvi. O pastor Gilmar pergunta se uma pessoa divorciada pode estar na liderança da igreja, trabalhando na frente da igreja, de algum ministério. Ok, voltamos à questão do contexto. No contexto daquela igreja, isto é visto como um mau testemunho?
Isso é desconsiderado no contexto da igreja, ali no entorno da igreja. Como a igreja é considerada no local onde ela está. Isso diz mal para a igreja, diminui a igreja. Se diminuir, não deve. Se não diminuir, não há problema. Penso assim também. Pastor Almir, muito obrigado, viu? Na verdade, você é outro patamar. Igual o campeão brasileiro e o campeão da América. É outro patamar, meu amigo. Não tem como. A comparação é justa. Mas eu queria ficar à vontade para fazer suas considerações finais e também queria que você fizesse uma oração final por nós. Ok. Minha consideração final aos casais é repetindo. O segredo do seu casamento não é mudar seu marido ou mudar sua mulher. É você curvar seu coração diante de Deus. Esse é o segredo do seu casamento. Você curvar seu coração diante de Deus. Se ele ou ela curva, é problema dele ou dela. Você curva o seu coração diante de Deus. E aos pastores como eu, que Deus nos dê sabedoria, precisamos muito de nem afrouxar, mas também não colocar um peso que a Bíblia não coloca. Não fazer da Bíblia uma lei, certo? Então vamos orar. Pai eterno, confiamos que Tu és o Criador do casamento e Tu és o abençoador do mesmo. Então suplicamos que a Tua graça que veio a nós na pessoa do Teu Filho, na pessoa do Espírito Santo, na Tua palavra e na Tua igreja, nos fortaleça para termos casamentos que reflitam o relacionamento de Teu Filho com a igreja e nos satisfazemos com o Teu amor e na esperança do casamento perfeito que nós teremos contigo na eternidade. Que esta esperança nos ajude a suportarmos, amarmos e vivermos nossos casamentos imperfeitos daqui. Que a esperança do casamento perfeito, da Tua igreja com o Teu Filho, nos fortaleça nos casamentos imperfeitos daqui. É em nome dele que pedimos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Fica na graça e na paz de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço. Você mora aqui, apesar de flamenguista. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Para todos que nos acompanharam aí. Foi um prazer. Prazer todo nosso, querido. Obrigado pela aula, pela disposição. Sempre aprendemos com você. Que Deus te abençoe. Quero deixar a palavra final para todos. Não esqueça as palavras do Senhor Jesus. Até que a morte nos separe. Amém. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Que Deus abençoe, querida. Cada um de nós. Fica na graça e na paz de Jesus. Um abração. Da mesma forma, ore por nós. Um abraço. Amém.